Olá, bom dia, como estamos? Mais um webinar. Como é que você está? Tudo bom, Lu? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo bem, maravilha. Obrigado por participar dessa série de webinars aqui que eu estou chamando de crise e oportunidade, mas já é, sei lá, já virou quase que um hábito, um hábito já virou, mas daqui a pouco vira um vício de ficar fazendo esses webinars semanais. E eu vou, antes de te passar a bola e te perguntar coisas, ou com as primeiras perguntas, eu vou fazer só algumas instruções básicas aqui que eu faço com o povo. Alguns até já sabem, né? Porque já começa a falar. Então, mas a minha pergunta que eu sempre gosto de fazer é: de onde você é? Quem está aí no chat, me responde de que cidade você é, porque a gente tem essa visão mais geográfica, né, de todo mundo que está participando. Então, essa é uma questão. A outra informação importante também, se você tem algum problema de conexão, começa a parar, não funciona direito, veja, tem um botão logo em cima do teu vídeo, onde estamos, né, a Lu e eu, que chama reconectar, você clica lá e ele vai dar uma espécie de reset, vai voltar e entrar de novo, e aí, a princípio, deve resolver. Se isso acontecer de novo 2, 3 vezes, aí, efetivamente, o problema é na tua conexão, infelizmente. Você vai assistir, enfim, talvez meio que tremendo, mas não se preocupa, porque todo mundo vai receber um replay, uma cópia da nossa gravação. Você vai receber ainda hoje, com toda a gravação, todo o webinar, para você assistir com calma, e aí sim, sem tremedeira, sem paralisia nenhuma, ok? A outra informação que eu queria passar, eu não lembro, geralmente eu falo isso, falo a ideia Ah, sim, claro, fundamental. Façam perguntas à vontade, a Lu vai fazer uma apresentação dela, então eu vou estar lendo as perguntas sem problema nenhum, então podem fazer em qualquer momento, não esperem o final, que a gente vai, no decorrer, no momento mais oportuno, eu vou ler a pergunta e a Lu responde para nós. Era isso que faltava falar, que é importante também, são só 3 coisas. Então, aqui, Fernando, Pernambuco, bom dia, de São Paulo, Nadir, bom dia, Leandro de Joinville, Marcelino, bom dia do Rio de Janeiro, Regina Maria, bom dia a todos os presentes, bom dia a você, Regina, Fernando Pernambuco, já falei, Leandro, Rubens, bom dia, Ivana, como vai, Rio de Janeiro, Rede Postinho de Saúde, Lícia, bom dia, Rita, bom dia, ok. O pessoal vai agora chegando, Nadir de Joinville, Maria de Joinville, claro que Joinville é de onde a Lu também é, e ela trouxe um fã-clube diretamente. E agora eu começo, então, com a pergunta que eu faço sempre, de uma forma bastante direta. Quem é você, Luciana? Conte para nós. Conte quem é você e o que você está fazendo aqui. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do Marcelo de poder estar junto com essa personalidade, essa pessoa que eu sou, como vou dizer, sou suspeita de falar, mas é um grande amigo. É um grande profissional, eu me espelho muito no Marcelo, e ele me ensinou muita coisa, principalmente nos últimos anos, né, em relação a foco, a questão de fazer o simples, né, as coisas de forma mais simples, porque eu sou muito daquela de me cobrar demais, de fazer o perfeccionismo, né? Mas eu sou Luciana Omrich, sou nascida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né? Sou filha de um pai médico e a mãe professora do estado, né? Então, estudei a minha vida toda em escola pública, minha universidade foi pública, com bolsa de mestrado do CNPq, CAPES, enfim, sempre tive oportunidade de estudar em escola pública e poder estar me aperfeiçoando junto a diferentes locais, nunca fiquei estagnada no mesmo espaço, né? Sou mãe da Sofia, né? Uma menina agitada, muito agitada, de 6 para 7 anos, esposa do Dirceu. Lindinha, é uma lindinha. Lindinha. A Lucianinha, como dizem, né? Mas, enfim, principalmente agora no Covid, né? A nossa vida fica tumultuada aí em casa com todo mundo, mas a gente está aí firme e forte junto às causas sociais, aos propósitos maiores que sempre foram os guias da minha caminhada, seja pessoal quanto profissional.
Então, é um pouco da Luciana. Hoje eu moro em Joinville, né? A gente está há 7 anos em Joinville, Santa Catarina, onde a gente tem feito um trabalho com mais foco, que eu acredito muito que a gente precisa do foco para poder expandir na sequência, né? Então, a gente está, entre aspas, testando vários mecanismos e metodologias aqui em Joinville, com o terceiro setor aqui, que é um terceiro setor grande, né? É a maior cidade de Santa Catarina, e daí a gente tem a possibilidade de estar mais próximo das organizações e poder estar fazendo um trabalho para elas, né, e para o território. Então, é isso que a gente tem se empenhado aí nos últimos anos. Eu tenho foco na questão da inovação social, né, inovação e impacto, porque eu não consigo dissociar um do outro. Acredito muito que os resultados são bastante relevantes para que as organizações consigam crescer e crescer de forma positiva, né? Assim como o crescimento das organizações acaba sendo o meu crescimento também. Então, a gente cresce junto. Minha formação é educação física, né? Me formei em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, já há 20 anos. Não parece, né? Carinha de novinha. Tô brincando. Você se formou com 3 anos, né? Você tinha 3 anos. Isso mesmo. Mas, enfim, tive aí uma caminhada boa, me trouxe várias oportunidades, várias experiências, e são essas oportunidades e experiências que eu tenho procurado compartilhar e reconstruir junto com o terceiro setor aqui em Joinville e com os outros parceiros e clientes que a gente faz aqui na região e também no Brasil, né, que a gente conquistou. Legal. E então, porque hoje a ideia é a gente falar justamente sobre inovação, mas no aspecto da inovação social propriamente dita, né? Eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu queria justamente fazer, acho que é mais coerente fazer depois dessa explicação desse material que você preparou para a gente. E queria mais uma vez convidar, então, todos que estão assistindo o webinar para escreverem as suas perguntas no próprio chat, que eu vou anotar. Enfim, eu tenho um sistema de colocar, então, quais são as perguntas diretas que eu vou fazer, e aí você deixa comigo essa parte, tanto o pessoal do chat como você, Lu, você se preocupe em fazer a apresentação em si, e fazemos assim. Então, pode ser, Lu? Então, eu te passo, claro. Eu vou botar a apresentação sua aqui para você falar. Até eu quero justificar, eu não estou chorando, tá? É que desde ontem eu estou com uma rinitezinha, então eu fico lá. Eu achei que era emoção, não é emoção, então, Lu? A emoção sempre bate um pouquinho, tá? Principalmente de estar com você. Carlos, né? Muitas emoções. Vamos lá, eu vou então colocar essa apresentação para a Lu. Eu estou aqui, mas eu vou sair, porque não precisam ficar me assistindo. Então, fico até com o áudio aqui. E aí, bom, você mesma pode mudar. E, repito, gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas, escrevam no chat. É muito mais rico quando a gente tem as perguntas respondidas, ou seja, a partir das dúvidas das próprias pessoas que estão participando. Então, e eu também tenho algumas, mas eu vou deixar isso para o final, tá bom? Então, legal. Acho que é isso, Lu. Fica com você. Aí você maneja aí de colocar para frente ou para trás, né? Pode deixar, Marcelo. Obrigadão. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, eu preparei esse material, é um material básico, tem alguns slides aqui, mais para nos guiar nessa nossa conversa, né, nesse nosso bate-papo, que eu trouxe para vocês aqui um tema novo, né, não deixa de ser novo, é um tema mais recente, que é a questão da inovação social. Só que para chegar na inovação social, a gente passa por alguns conceitos que antecedem a inovação social, que é a questão da própria inovação, né? Então, deixa eu ver se eu acho o botãozinho aqui, que é branco. Aqui. Então, acho que é importante a gente repassar aqui o que é inovar, né? E, na sequência, a gente vai passar para outras questões, mas inovar em si é nada mais do que propor novas soluções para velhos problemas, ou fazer algo novo ou algo que já existe de maneira diferente, né? Não tem muito segredo, mas a gente tem que estar disposto a isso. Acho que esse é o ponto fundamental. Então, para inovar, a gente pressupõe viabilizar ideias ou novas ideias, né? Novos processos, ferramentas ou serviços que realmente façam a diferença e gerem resultados positivos para solucionar um problema identificado.
esse problema identificado pode ser algo que já existe há muito tempo. Vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade do terceiro setor, né? Quais são os principais problemas identificados no terceiro setor e que a gente tem, inclusive, trabalhado com foco nisso? Um dos principais problemas do terceiro setor é a falta de recursos para poder realizar suas ações e suas atividades, né, em prol do território, em prol da comunidade, em prol das famílias em situação de vulnerabilidade, onde as organizações se encontram, que é no território. Então, essa falta de recursos, muitas vezes, está associada a uma série de questões que estão relacionadas à gestão, estão relacionadas à administração, estão relacionadas aos processos, estão relacionadas ao que a ONG tem feito para conseguir se desenvolver, se profissionalizar. Eu até falo em profissionalizar, tá? Mas quando eu falo em profissionalizar, não estou me referindo à ONG como negócio, mas à ONG enquanto organização. Mas o fato de ser uma organização sem fins lucrativos não quer dizer que ela não precise se profissionalizar nos diferentes processos que ela tem, tá? Então, inovar acaba sendo... Eu já fui clicar lá no outro lugar. Acaba sendo fundamental, né, neste momento que a gente vive. Então, por que inovar? Por que a minha organização, por que eu, Luciana, preciso inovar? Porque é moda? Não, não é porque é moda. É porque se eu não focar nisso, se eu não olhar para a inovação como algo positivo, o mercado e o cenário atual vai me engolir e eu vou ficar para trás, né? Então, principalmente isso, o cenário e o mercado estão pedindo essa ação da gente, essa necessidade de inovar, tá? Só que inovar não é fazer de qualquer jeito, não é fazer qualquer coisa. Para eu inovar, eu tenho que realmente estar pensando, aberta a pensar de uma forma diferente. Eu preciso estar aberta para problematizar, talvez, questões que eu não problematizava antes, fazer um olhar diferenciado para a minha própria organização e para outros setores que envolvem, e outros, até posso usar a palavra stakeholders, que são os diferentes atores que estão envolvidos com a minha organização, sejam eles parceiros, sejam eles voluntários, sejam eles funcionários, né? Enfim, eu preciso olhar para isso, porque a sociedade que está ali e que está esperando ações e atuações da minha organização está pedindo coisas diferentes, porque os problemas são os mesmos, e são os mesmos de muito tempo, né? Os problemas, por exemplo, a falta de capacitação, a falta de qualificação de pessoas que atuam com a ONG, a falta de compromisso, ou até na questão, a falta de... quando eu falo compromisso, por exemplo, voluntários e voluntariado que trabalha com a gente. Se a gente não souber valorizar essas pessoas e entregar para elas alguma coisa que tenha valor, realmente, elas não ficam com a gente, elas vão embora, elas passam, como a gente fala. Então, por que inovar? Porque o cenário e a sociedade está nos pedindo isso já há algum tempo. E se a gente não inovar, a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar no tempo, e a nossa organização é capaz de ter um fim, e um fim rápido, tá? Então, a inovação, e aqui eu não chamo atenção para a questão da inovação como algo negativo, pelo contrário, ela é extremamente positiva nesse sentido, tá? A inovação, ela é movida pela vontade de fazer algo diferente, algo novo, pensar e agir de forma diferente e criativa, para modificar uma situação ou um momento vivenciado. Se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo hoje, a gente não consegue avançar para algum lugar onde a gente pretende. E esse é um outro ponto da inovação, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, tá? E aí envolve algumas questões que a gente vai chegar na sequência a abordar quando eu chegar nos princípios que a gente defende para a inovação social, tá? Que mania de apertar o botão para ir para frente. Daí eu chego assim, como a nossa sociedade está pedindo algo diferente,
eu preciso inovar, mas inovar em prol do social. Por isso vem a expressão inovação social, né? É a inovação que está voltada a fazer algo novo, fazer algo diferente, com resultados diferentes, com resultados positivos, visando resultados positivos, visando impacto positivo no território e junto àqueles que realmente precisam, né? Então, é o movimento de fortalecimento e mobilização das pessoas, processos e recursos, em prol da realização de ações e projetos junto à comunidade. Esse é um conceito que a gente mesmo reestruturou, que a gente acredita, mas que vem de todo um referencial, né, por meio de uma rede. E por que eu faço questão de fortalecer essa questão de rede? Porque a gente não consegue inovar sozinho. E daí eu trago um pouco da questão da inovação aberta. A gente pode até entrar nesse conceito depois, mas também é outro assunto, dá outro webinar aí para a gente discutir. Mas a gente não consegue, hoje, ter uma atuação mais abrangente se a gente não se fortalecer por meio de... E daí eu falo rede, o Marcelo às vezes não gosta muito dessa palavra rede, mas quando eu falo rede é uma ramificação, onde a gente conecta, e o próprio nome do nosso negócio de impacto social é Conecta Projetos, né? A gente conecta e a gente engaja empresas, pessoas, organizações, fundações, instituições, outros negócios de impacto socioambiental com uma mesma causa. E vocês estão acostumados, enquanto organizações sem fins lucrativos, a gente está acostumado a trabalhar por causas, a partir de causas maiores e para um propósito maior, que precisa estar definido dentro da nossa organização como o eixo da nossa organização, para que todos que se envolvam conosco saibam realmente envolvidos com que propósito maior eles estão trabalhando, para que propósito maior eles estão atuando. Então, esse envolvimento é de uma mesma causa e de um propósito, de maneira a gerar resultados e impactos sociais efetivos. Então, a geração de resultados e de impactos são pontos marcantes e pontos necessários para que a gente consiga fazer realmente a inovação social. A inovação social sem resultados, sem novos resultados, sem novos impactos, ela não é inovação, tá? Então, eu preciso garantir resultados. Então, eu também preciso trabalhar planejando e me organizando em prol de ter resultados, tá? E, para isso, a gente faz todo um trabalho específico com o ecossistema, como a gente chama, tá? E quando a gente fala em ecossistema, são os diferentes atores, stakeholders, como é usado hoje no linguajar de ecossistemas, diferentes atores que atuam em prol do território com foco no social, com foco no socioambiental, até a gente pode dizer, tá? E esses diferentes atores precisam estar engajados em causas e propósitos maiores para gerar resultados que garantam que os direitos dessa população, na maioria das vezes em situação de vulnerabilidade social, e vulnerabilidade social aqui não é só pobreza, tá? Não é só não ter recurso, mas vulnerabilidade social também está relacionado com violência, está relacionado com status, está relacionado com oportunidade de atuação, oportunidade de trabalho, enfim, uma série de outras questões que a gente pode estar relacionando aqui, ou pode, na sequência, também abordar, que precisam ser alcançados de forma necessária e digna, e acaba envolvendo aí os diferentes setores, tá? Então, os diferentes setores são desde o âmbito de governos municipais, né, que é o setor público, que é o primeiro, segundo, 2,5, que são os negócios de impacto, terceiro setor, que é fundamental hoje na garantia de direitos, né? A gente tem aí conselhos municipais atuantes, tem conselhos municipais não atuantes, como é o caso também aqui de Joinville, que a gente vive uma realidade dura, mas que a gente tem trabalhado para que isso mude, tá? Então, a gente precisa, sim, envolver esses diferentes atores para que a gente consiga fazer a inovação social acontecer. Então, isso é fundamental. E o que é preciso, então, para inovar? Tudo bem, né? A gente pode... O que é preciso para inovar?
Para inovar, a gente precisa trabalhar com base em alguns princípios que a gente definiu, 6 princípios para a inovação social, tá? E aqui eu entro pode-se dizer dicas, enfim, mas é um trabalho que a gente vem fazendo aí e que chegou nesses 6 princípios como princípios chaves para a gente conseguir fazer a inovação social acontecer. Quais são esses princípios? Então, a gente fala aqui nos 6 princípios da inovação social como gestão, qualificação, captação, avaliação, transparência e integração. São 6 princípios que se integram para que a inovação social aconteça, certo? E agora eu vou passar cada um desses princípios de uma forma mais específica. Na realidade, eu não sei por que, Marcelo, não tá, o efeito não está entrando, porque eles entravam em cada um de 1 hora, mas sem talvez problema. seja da plataforma, Lu, pode ser que seja isso, sim. Tá, mas não tem problema. Isso eu tiro de letra, pode ficar tranquilo, tá? Mas essa apresentação, ela está toda com efeito, onde entram as pecinhas do quebra-cabeça, mas mostrando que eles se integram e geram uma peça única para fazer com que a inovação social aconteça, tá? Então, quando a gente fala em gestão, a pergunta-chave para a gente abordar a questão da gestão é como fazer ou tornar a gestão da minha organização ágil e eficiente. Quando a gente fala em inovação social, a gente não tem como fugir da questão de agilidade e eficiência, tá? São pressupostos para a inovação. Eu tenho que tornar o que eu faço mais ágil, que ele chegue mais rápido, mas também de forma mais eficiente, junto à sociedade, junto ao território, junto à população que eu estou atendendo, junto ao meu, entre aspas, cliente. Mas meu cliente na organização é a persona, é a pessoa que eu atendo. Qual é o perfil dessa minha pessoa? Qual é a dor ou o problema que essa pessoa enfrenta que eu preciso realmente focar e que eu preciso agir para que eu consiga solucionar ou para que eu consiga minimizar, pelo menos, tá? Então, quando a gente fala em gestão, a gente aborda desde a questão de estruturação da organização, e aí vem uma série de questões estatutárias, o próprio CNPJ, Constituição, né, da organização, tudo tem que estar integrado para que a minha organização seja uma coisa só, e não partes diferentes, em diferentes papéis, e principalmente quando eu faço uma ação, que eu seja algo diferente daquilo que eu estou me denominando no meu estatuto ou no próprio CNPJ que eu estou estabelecido, né? Então, eu preciso ser uma unidade e ser uma unidade coerente em todos os mecanismos que fazem com que eu me organize e que eu me profissionalize. Então, a gestão envolve desde a nossa constituição, formação, até o próprio desenvolvimento da organização e a forma como eu estou estruturada e organizada. Qualificação. Além de me organizar e de me estruturar, eu preciso me qualificar, senão eu fico para trás, né? Então, esse é um ponto fundamental. A qualificação aqui pode se dar de diferentes maneiras, né? Capacitação das pessoas que estão na organização. E quando eu falo das pessoas, as pessoas que estão na gestão da organização, na direção, tá? Presidente, diretoria, conselho, a gente também tem que atuar em prol da qualificação dessas pessoas para que a gente mantenha essas pessoas conosco. A gente vê muita variação e muita entrada e saída e troca de diretoria, né? As pessoas não ficam com a gente ou não veem sentido, significado em estarem com a organização. Afinal de contas, o nosso trabalho, enquanto organização, é voluntário, né? A gente não recebe para dirigir uma ONG, para criar uma ONG, é um trabalho que a gente faz à parte, por amor, por uma causa maior, né?
Então, a gente precisa ter um retorno também para a gente ver valor e ver sentido e significado de poder ficar e de permanecer com a organização, de fazer a organização crescer, assumir esse desafio de fazer a organização crescer, porque é um grande desafio, tá? Enfim, então, como ter uma equipe adequada e a organização estruturada para que essa gestão, que é do princípio anterior, realmente seja mais efetiva e traga melhores resultados, né? E o próximo, captação. Então, pergunta: como obter os recursos adequados e suficientes para desenvolver minhas ações e projetos? Então, eu tenho uma gestão organizada, eu tenho uma equipe qualificada, uma equipe que está junto, que está comprometida, mas eu preciso ir atrás de recursos, porque a organização sem fins lucrativos não visa o lucro, né, final, mas ela precisa se sustentar. E daí a gente fala em sustentabilidade, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem toda uma relação com o sistema, né, com o território, com como eu posso fazer para trazer recursos financeiros e físicos para a minha organização. E aqui, quando eu falo em captação, não é só financeiro. Muitas vezes, quando eu faço uma parceria, eu estou trazendo recursos para a minha organização, não necessariamente em dinheiro, mas a parceria está trazendo ações, está trazendo vantagens, está trazendo pontos que eu não vou precisar investir financeiramente, mas que a parceria vai me possibilitar. Então, eu sou muito fã dessa questão, sou muito adepta da questão da gente trabalhar essa questão da rede, mais no sentido de estabelecer parcerias, tá? Além disso, parcerias com universidades hoje tem sido um ponto forte nas organizações do terceiro setor, que estão conseguindo trabalho de voluntariado, e voluntariado comprometido, porque o voluntariado que vem trabalhar com a gente é um voluntário que está envolvido em programas voltados ao terceiro setor. Enfim, a gente tem que envolver essas pessoas e captar esses recursos nos lugares onde realmente essas pessoas estão comprometidas, né, com o terceiro setor. Então, é saber onde buscar, onde estão as oportunidades de captação. E aí também entra a questão de captação de recursos, né? Hoje, em termos de captação de recursos, não vou entrar muito fundo nesse mérito, mas a gente precisa saber onde estão, né, e como buscar essas oportunidades. E para isso eu preciso estar capacitado. Eu preciso ter um setor de projetos, eu preciso ter uma pessoa que abrace a questão de projetos, tá? Eu preciso ter um setor de captação de recursos ou uma pessoa, um profissional que atue com captação de recursos, né? Tudo isso é uma questão que eu vou ter que analisar conforme a atuação da minha organização e conforme a minha atuação na cidade, no município, e no estado e no Brasil, tá? Como eu posso buscar isso? E a gente tem muitas oportunidades, a gente tem recurso, né? A gente tem, com a Covid-19, a gente viu aí muitas pessoas, e o Marcelo é muito bom nessa questão, que ele acompanha pela trajetória dele todo esse processo de fundos de investimento, fundos familiares, pessoas físicas, né? E cada vez mais as pessoas físicas estão aportando recursos, mas elas não querem aportar recursos em qualquer organização, em qualquer ação, em qualquer trabalho. Elas querem aportar recursos em organizações sérias, em organizações que fazem um trabalho eficiente, em organizações que mostram o impacto realmente que elas geram lá no território. Então, eu preciso estar atento a essas questões que vocês viram que um princípio está ligado ao outro. E, associado a isso, a avaliação, que foi o que eu acabei de falar. Eu preciso mostrar resultado. Eu preciso mostrar o impacto que eu estou gerando no território, que eu estou gerando junto à população que eu estou atendendo, seja o segmento criança-adolescente, seja o segmento do idoso, seja o segmento da pessoa com deficiência. Enfim, a gente tem vários segmentos que são atendidos pelas organizações. Algumas se especializam em um segmento, outras atendem famílias, de uma forma geral, né? Mas eu preciso avaliar o que eu tenho feito, né? E avaliar o que eu tenho feito é avaliar resultado,
é avaliar impacto, tá? A avaliação, assim como planejamento, planejamento e avaliação são questões que ainda, por vezes, não estão na cultura das organizações, tá? Aqui é uma chamada também para a gente pensar um pouco, mas que são extremamente necessárias para o processo de profissionalização das organizações, de organização da gestão, de organização do trabalho todo que a gente faz, e principalmente elas vão permitir que a gente tenha mais possibilidades de mostrar aquilo que a gente está fazendo e mostrar de uma forma mais eficiente, tá? Mostrar os resultados, mostrar registros do que a gente está fazendo, e registro fotográfico, registro em vídeo, enfim, depoimentos de quem a gente atende. Então, como acompanhar e avaliar o que a organização faz de melhor, né? E faz de melhor e mostrar aquilo que a gente faz de melhor. A gente não tem que ficar falando ou mostrando aquilo que a gente tem de deficiência. Pelo contrário, a gente tem que ser extremamente positivo e mostrar nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, aquilo que a gente faz. Então, a avaliação é fundamental e ela precisa estar bem organizada e bem estruturada e relacionada com o planejamento, que tem metas, que tem foco e que tem previsão de resultados. E transparência, que está associada a isso também, que é como a transparência pode dar visibilidade, gerar resultados e retorno para a minha organização. Vocês acreditam que uma empresa que quer aportar recurso ou que trabalha, e que todas trabalham com a questão da responsabilidade socioambiental, vai aportar recurso em qualquer organização, a primeira organização que ela vê pela frente, enfim, não. Ela vai querer conhecer a organização, principalmente porque a gente já teve no Brasil, e isso foi um marco negativo para o terceiro setor, a CPI das ONGs, né? E nesse momento eu estava em Brasília, no governo federal, quando a gente teve a CPI das ONGs. Isso para nós, no governo, foi um processo bastante complicado, porque as organizações, todas as organizações foram vistas como organizações possíveis de cometerem, entre aspas, usarem meios ilícitos para se promover, né, para se desenvolver, quando, na realidade, algumas fizeram questões ilícitas, usaram de má fé e acabaram comprometendo todo um setor que se desenvolve e que tem se tornado cada vez mais transparente, né? Então, a transparência nos permite, sim, mostrar o que a gente tem feito, o que a gente tem feito de bom e mostrar que a gente não está nesse rol de ONGs ilícitas, mas que a gente faz um bom trabalho, que a gente cresce e cresce junto com o território e com as outras organizações também, tá? E aí é outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala em rede, que é interessante a gente compartilhar experiências, tá? É a gente ter essa... Peraí que eu não estou... Agora, ter essa questão de que se eu conheço uma organização que tem feito bom trabalho, que tem se destacado, eu não posso enxergar essa organização necessariamente como uma concorrente minha, que é como a gente olha numa visão de mercado, né? Mas não, essa organização pode ser uma parceira, pode ser uma aliada, ela pode ser uma, entre aspas, mentora, professora, ela pode ensinar a minha organização, que é menor e que está em processo de desenvolvimento, a crescer como ela cresceu. Ela pode querer compartilhar essas experiências, compartilhar esse conhecimento que ela desenvolveu e que ela construiu, né? Então, a gente, como negócio de impacto, também possibilita esse processo de integração, e é o último pilar que a gente coloca, último porque... não o último, né? Porque eles se integram e eles atuam num círculo em movimento, né? Essa é a proposta, é um ciclo dos princípios. Então, como me conectar para ser mais e fazer mais? Então, essa integração é fundamental. Essa integração é fundamental para a gente aplicar a própria legislação a favor das organizações, aplicar os conhecimentos, aplicar as experiências e compartilhar as experiências
no sentido de crescer e crescer melhor, e crescer mais com quem, principalmente com coisas que já foram feitas, que deram certo, né? Porque as coisas que já foram feitas e que deram errado, a gente procura evitar. E esse é o positivo da gente poder compartilhar por meio dessa integração. E daí, reforço aqui de novo, os 6 princípios, a gente volta com eles, formando esse quebra-cabeça, que é a gestão, a qualificação, a captação, a avaliação, a transparência e essa integração, que é fundamental e que une os 6 princípios aqui nesse nosso desenho do quebra-cabeça, tá? Então, basicamente, eu acho que a gente apresenta os 6 princípios e a gente convida vocês a aplicar os 6 princípios da inovação social e a levar a inovação e a inovação social para a realidade vivenciada por cada um de vocês. E a gente deixa aqui, então, deixo aqui os meus contatos, né? Nossos canais de comunicação, onde a gente sempre divulga as atividades que a gente tem feito e que a gente tem realizado, no sentido, principalmente, de compartilhar com vocês um pouco disso que a gente está construindo, disso que a gente está trabalhando. Marcelo? Ok, vamos lá, muito bom. Eu, de qualquer forma, estava vendo aqui que são esses links, eu vou mandar pela mensagem, quando a gente mandar o replay, já manda esses links para ser clicável também. Aí fica mais legal. para as pessoas acessarem, em vez de ter que anotar aí. Geralmente a gente acaba errando numa letrinha. Legal. Então eu vou tirar agora aqui a apresentação para ficar as perguntas. O pessoal não fez, só teve uma pergunta da Ivana por enquanto. Eu tenho uma lista de 79 perguntas aqui para fazer, então não tem problema. Mas vamos à pergunta da Ivana, então. Mentor e conselheiro é assim mesmo, né? Vamos lá, Ivana perguntou: oi, Lu, você poderia citar programas de fomento no investimento social para inovação das OSCs? Tá, a gente não tem exatamente programas voltados a organizações da sociedade civil, tá? Principalmente quando a gente fala em programas públicos, tá? Mas a gente tem, no âmbito de negócios de impacto social, programas voltados à inovação, tá? E aí é que eu acho que entra, na minha opinião, entra a possibilidade das organizações se desenvolverem junto, tá? É quando eu falo na questão da integração. Por exemplo, eu tenho aqui em Joinville, a gente tem aqui em Joinville, no ecossistema, negócios de impacto social que têm uma proximidade muito grande com ONGs, com organizações da sociedade civil, com ASCs, né? Que hoje é o nome oficial legal. Mas eu não consigo parar de chamar de ONG, porque a organização... Não, eu vou continuar chamando de ONG até me enterrarem, porque é assim que as pessoas conhecem. OSC é o nome técnico, né? Enfim. Mas um parênteses aqui, a gente fazendo o trabalho que a gente está fazendo aqui, fez do censo, né? Está fazendo do censo aqui em Joinville, muitas organizações não querem e não aceitam ser chamadas de ONG. Porque alguém... Você pergunta para as pessoas comuns, que é todo mundo, o que é OSC, eles nunca ouviram na vida. Então, ou confunde com... uma questão que, enfim, daria uma outra palestra, a gente chamaria defensores dos lados, mas eu sempre vou pelo popular, o que as pessoas conhecem. Câncer, por exemplo, a palavra câncer é um termo popular. Na verdade, existem outras terminologias, mas é o que fica como as pessoas entenderem. ONG também. Chamar de OSC, as pessoas não sabem o que é. E tem muitas assim, né? Sim. Bom, e eu, como fundador do Prêmio Melhores ONGs, não vou mudar para Melhores OSCs. Já afirmo aqui, quem me perguntar, eu já afirmo. Mas aí, Ivana, eu responderia para você, assim, de forma mais profissional até, a questão de que, para a gente avançar nesse ponto de encontrar programas de fomento e de financiamento, a gente tem que trabalhar nessa questão do engajamento de redes, tá? E com negócios de impacto e com as próprias empresas, tá? Porque a gente tem no âmbito das empresas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Joinville, tá? A gente tem um negócio de impacto aqui, ou melhor, se constituiu como negócio de impacto, mas ela até pensa em formar uma ONG, tá? Ela pensa em constituir uma ONG também, porque tem alguns trabalhos que ela faz como negócio de impacto que ela não pode fazer em alguns formatos, porque esse é um formato de organização não governamental que exige, tá? Participar de alguns editais de fomento de recurso para organizações não governamentais, ela não pode, porque ela é um negócio de impacto.
Então, ela já pensou em também abrir um CNPJ de ONG, tá? E, nesse meio tempo, ela também é muito procurada pelas empresas para desenvolver pesquisa e desenvolvimento de alguns materiais, porque ela trabalha com costureiras da periferia e ela constrói, ela produz bolsas, estojos, bolsinhas, enfim, com reutilização de uniformes das empresas, das próprias empresas. Então, as empresas estão vendo nela uma possibilidade de impacto socioambiental, trabalhar o impacto socioambiental, trabalhar a responsabilidade socioambiental também, porque ela pode, enquanto negócio de impacto, atuar junto com as organizações do terceiro setor e trabalhando com gerando oportunidades de emprego para a população de baixa renda. Enfim, é toda uma série de processos e de ações que podem estar envolvendo organizações não governamentais, negócios de impacto e empresas. E aí a gente tem a lei da PPP, né? Parceria público-privada, que também pode envolver o trabalho das organizações de uma forma indireta, tá? E daí pode trazer, como eu disse, às vezes não é recurso financeiro para a organização da sociedade civil, mas é recursos por meio das parcerias que vão desonerar a ONG de ter que investir financeiramente. Então, é toda uma visão mais ampla de ecossistema mesmo, de atuação do ecossistema nas diferentes, junto aos diferentes setores. Acho que agora chegou algumas perguntas, né? Sim, pessoal, é só a gente provocar que aí eles vêm. Vamos lá. Dominique, não era uma pergunta, é um elogio, mas então, né, vamos jogar confete, sempre é bom. A equipe de projetos sociais... não é esse antes, espera aí, Dominique também, depois vamos fazer o outro. Mas bom dia, parabenizo pelo tema e compartilhamento das informações. Luciana é um excelente profissional, planejamento, avaliação e transparência são fatores essenciais para as organizações do terceiro setor. Gratidão, Marcelo. Aí, mas eu vi que depois tem assim, uma pergunta, então vou aproveitar o gancho. Aí, perguntar, a equipe de projetos sociais do Hospital Infantil está... não é pergunta também, é mais elogio. Está ligadinha aqui. A Luciana foi clara nas informações. Gratidão, Luciana. Kézia, eu estou sentindo que você pagou uma graninha para essa turma. Não. Vamos lá. A Rita perguntou, em organizações com equipe reduzida e enxuta, qual a sugestão para amplificar essas dicas? Boa pergunta. Primeira coisa, valorizar a equipe. Essa é a equipe enxuta, tá? Porque essa equipe enxuta pode ser a equipe que vai trazer mais pessoas para a sua organização. É a primeira coisa. E valorizar a equipe não é uma ação fácil, tá, gente? A gente precisa realmente engajar em primeiro lugar, ou seja, todo mundo está engajado e está certo de onde está caminhando, para onde está caminhando no âmbito da organização, e qualificar. Eu acho que a melhor forma de você dar valor é você dar oportunidade de qualificação, e isso você consegue, essas oportunidades de qualificação gratuitas. A gente tem muito curso gratuito hoje, tá? E cursos bons. A gente tem, por exemplo, para negócios de impacto, a gente tem muita coisa boa, tá? E eu acho que vale a organização, por mais que seja sem fins lucrativos, fazer um olhar sobre o que é um negócio de impacto, fazer um olhar sobre os pressupostos de um negócio de impacto. A linha que divide uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de um negócio de impacto social, ela é muito tênue, tá? E ela está relacionada com a questão de fins lucrativos, tá? De gerar lucro. Sendo que no negócio de impacto socioambiental, ele precisa gerar o lucro, mas muitas vezes esse lucro é revertido para a própria sustentabilidade do negócio, tá? E não necessariamente o lucro do administrador, da gestão, mas é por própria sustentabilidade. Num terceiro momento, o que gerar de lucro vem para a divisão de lucros, né, como a gente diz. Mas o foco principal, muitas vezes, está para a sustentabilidade. Então, eu acho que vale, porque a sustentabilidade também é o foco da organização não governamental, tá? Da organização sem fins lucrativos. Então, eu acho que vale a pena reforçar essa qualificação, e a gente tem que qualificar a organização como um todo também, tá? Participando de prêmios, mostrando o que a gente faz de bom, e daí a gente
pode trabalhar isso com marketing, e o marketing, gente, é claro que um profissional de marketing vai nos ajudar a fazer esse olhar mais específico sobre como a gente pode mostrar as coisas de melhor forma, mas hoje a gente tem uma série de canais de comunicação. A gente tem como fazer muita parceria com instituições, universidades, tá? E que podem nos levar. É claro, elas vão dar trabalho, mas trabalho faz parte do nosso dia a dia nas organizações, né? Uhum. Assim como faz parte nos negócios. Da civilização. Muito bem. O Marcelino pergunta aqui também: qual relação básica entre negócio social e inovação social? São ONGs, OSCs ou empresas? Investimento social como financiamento, qual sua visão sobre isso? Então, acho que são duas perguntas, né? Vamos dizer, né? Uma relação básica entre negócio social e inovação. Fala nisso, aí depois a gente volta na pergunta dele, que aí ele quer saber sobre investimento social e financiamento. Tá, então, inovação social, ela não está só relacionada a negócio de impacto socioambiental, tá? Ela está... inovação social, a gente fala no território, como a gente faz a inovação social. Então, a inovação social, ela surge com o propósito, como eu já falei antes, de resolver problemas, velhos problemas ou já existentes, de maneiras novas e com soluções inovadoras, tá? Ou seja, é difícil eu resolver um problema já existente com a mesma proposta, com a mesma ação. Então, eu tenho que me abrir para o novo e eu tenho que realmente buscar esse resultado novo e buscar essa solução nova e esse impacto novo. Então, essa é a proposta da inovação social, é de resolver problemas que já existem com foco no crescimento do território, tá? Então, inovação social tem um conceito bem maior do que negócio de impacto, né? E negócio de impacto é um dos setores que a gente chama, está no setor 2,5, mas que eu já falei que pode ter uma relação bastante próxima das organizações da sociedade civil. Muitas organizações da sociedade civil têm avaliado a possibilidade de também abrir um CNPJ como negócio de impacto, que é uma forma delas estarem gerando lucro para o negócio, tá? Muitas vezes as organizações da sociedade civil já fazem algumas ações que estão muito próximas dos negócios de impacto, né? Por exemplo, é uma ação de marketing, mas que pode estar relacionada a uma ação de negócio de impacto, que é, por exemplo, você usar a sua marca em vários objetos, por exemplo, garrafinhas, materiais que você acaba vendendo para as pessoas que visitam a sua organização. Isso pode ser um negócio de impacto, se você tiver uma causa e um propósito social por trás disso. Para onde vai esse recurso? E a organização, sem fins lucrativos, reverte esse recurso para a sustentabilidade da própria organização, o que também o negócio de impacto faz. Então, a gente tem muitas coisas em comum dos negócios de impacto com as próprias organizações, tá? Agora, empresas, daí é outra coisa, tá? Quando a gente fala em empresas, tem o foco no lucro. Muitas vezes, muitas empresas que focam efetivamente no lucro não olham para o social, tá? Mas hoje essa visão está mudando, né? O próprio ecossistema, a cultura nossa está mudando e a gente precisa também abrir um pouco a cabeça para isso. As grandes empresas já estão trabalhando em prol do social, tá? E no âmbito de negócios, a gente tem observado muito a própria legislação. A própria legislação está trazendo a legislação de parcerias público-privadas, a legislação que traz ciência, tecnologia e inovação, né? A legislação, a própria lei do bem, que atua com o imposto de renda das empresas, onde elas não põem dinheiro no caixa, mas elas podem usar esse recurso para fazer desenvolvimento e pesquisa, e quando elas usam esse recurso para fazer desenvolvimento e pesquisa, elas podem estar indiretamente beneficiando um negócio de impacto, que é parceiro, ou uma própria organização não governamental, que também pode ser parceira deles, tá? É claro que tudo isso tem que ser bem amarrado, porque é a empresa que vai estar propondo isso e que vai estar usando o recurso do caixa dela. Enfim, tem uma série de oportunidades e que mostra essa interligação entre os diferentes setores.
Ok, e aí então essa segunda parte da pergunta do Marcelino, que é investimento social como financiamento. Qual a sua visão sobre isso? Eu só não entendi o que ele quer dizer com financiamento. Eu também não. Marcelino, explica aí, Marcelino. Eu estou entendendo que deve ser manter um investimento como uma forma de garantir sustentabilidade para uma organização. Mas não sei, é uma interpretação já. Diz aí, Marcelino, explica melhor essa pergunta. Só se ele puder. Que realmente ele quer saber dessa parte. A Ivana fala, conversa leve, que traz importantes reflexões para ações que promovem a personalização das ONGs. Parabéns, muito bom. Exemplo Citaui aqui no Rio de Janeiro. Tá. Você conhece Citaui, Lu, mais ou menos? Sim. Citaui, inclusive, recentemente eles tiveram uma chamada para organizações, inclusive, de financiamento. É uma oportunidade, só que as organizações tinham que ter uma estrutura já bem avançada, né? Elas tinham que estar bem estruturadas e tinham que ter capacidade de tração, como a gente chama aqui nos negócios, né? Elas já tinham que ter condições de estar num nível de desenvolvimento mais evoluído do que, por exemplo, a gente teve aqui na palestra, a pessoa da Citaui veio fazer uma palestra aqui para nós, no terceiro setor, a gente trouxe, a Conecta trouxe essa convidada, e ela apresentou a oportunidade, mas a grande maioria das organizações presentes não se adequava ao momento que a ONG tinha. Porque eles avaliam muito a questão de se a ONG vai conseguir dar o retorno que eles precisam no tempo que é necessário, né? Porque, se eu não me engano, são no máximo 1 ano de aceleração que fica com eles, de formação com eles. E ela tem que ter essa capacidade de retorno financeiro, né? De autossustentabilidade. E a grande maioria das organizações ainda não tem, né? Estão se preparando para isso. Bom, estamos chegando ao fim. Eu queria deixar uma última pergunta para você, Lu, aí você responde e já, enfim, aí já manda um recado para todo mundo. É uma pergunta também dentro dessa mesma linha. Como que a gente pode pensar, então, em inovação social? Ou seja, que dica você daria para sobre inovação social, mas justamente para essas organizações que não têm esse processo no seu cotidiano, não estão ainda preparadas para outro tipo de financiamento, não tem uma estrutura, um pouco na linha do que a Rita falou em algum momento, uma equipe enxuta, mas às vezes até mais do que enxuta, uma equipe muito focada em repetir as coisas da mesma forma, porque eu associo sempre inovação com olhar as coisas, não só resolver um problema, como você falou, né, sem dúvida, mas às vezes é olhar de outro ângulo, né? Então, é quase como que você sugere que as organizações possam trabalhar a inovação, criar... Como se estimula a inovação ou olhar de outra forma por um problema quando geralmente as pessoas olham sempre da mesma forma e fazem as coisas do mesmo jeito? Tem algum truque para isso, assim, para nessa questão bem do cotidiano mesmo, né? O que você sugere? Tá. Acho que é fundamental isso que você falou, Marcelo, estar aberto para o novo. Se a gente estiver muito focado e fechado naquilo que a gente está desenvolvendo, na forma como a gente está fazendo, a gente não vai sair dali, né? E são pessoas, como você mesmo hoje trabalha com foco nas pessoas, são as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Mas um ponto fundamental da inovação é a questão da criatividade, deixar fluir a criatividade. E quando a gente fala em deixar fluir a criatividade, muitas vezes as pessoas que estão voluntários ou não, faz parte da direção da ONG, elas pensam diferentes formas de fazer, mas às vezes elas não se expressam. Não se atrevem, né? Isso. Então, acho que um dos pontos fundamental para a gente iniciar um processo de inovação é dar voz. Construir espaços onde a gente possa trocar, dar voz. Deixa as pessoas falarem. Por exemplo, parte de um problema que você está vivenciando hoje na organização, mas faz um encontro, hoje online, né? Sim. Mas faz um encontro onde dê a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e expressarem de que forma, ou sim, problematiza com elas, de que forma você resolveria. Qual a tua proposta para resolver isso? Coloca na mesa. E é claro, tem que ter uma pessoa para fazer hoje a gestão disso, né?
como a gente vê, um meio campo disso, porque senão as coisas vão ser jogadas e nada vai ser feito. Você tem que aproveitar, mas dar esse espaço é a primeira coisa. E quando você dá espaço para as pessoas que estão na nossa organização, seja a faxineira, no bom sentido, não estou desvalorizando, ela também precisa falar o que ela pensa. Se ela está vendo que a organização está bagunçada, está confusa, está morrendo, daqui a pouco vai fechar, ela pode opinar, dando uma dica de como ela faria. Quem sabe dali não sai uma ideia. E a inovação parte de novas ideias. Né? A criatividade, a gente tem técnicas para desenvolver, para ativar a criatividade, né? Por exemplo, a gente tem aqui em Santa Catarina um professor que é inclusive nosso conselheiro também na Conecta, que é o professor Salomão, que é do Co-Creation, que é um processo todo que ele construiu e que está se disseminando aqui no estado. Mas uma das técnicas para desenvolver, para ativar a criatividade é doce. Então, antes de reuniões de construção, doce. São 3, eu vou lembrar de 2 aqui agora. Uma é você consumir açúcar, tá? E daí ele coloca balas e chocolates na mesa, então as pessoas e conversam nesse meio tempo que estão comendo. E a outra é lembranças da infância. Que legal. É você buscar alguma lembrança da infância que vai fazer com que você tenha vontade de vivenciar, se abra para a experiência. Então, e tem uma terceira, que agora eu não vou lembrar, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode... Que legal, muito boas essas 2 ideias. Pô, Lu, no finalzinho você fala isso, eu queria te mas olha, encerrando aqui, primeiro eu queria te agradecer e não sei para você, para mim deu uma sensação que passou em 15 minutos, assim, não sei vocês... Rapidão. Mas eu tive a sensação que foi muito rápido, foi muito fluido, né? Queria te agradecer mesmo a forma como você fez. Provavelmente a gente vai voltar a falar disso. Eu acho que eu vou ter uma hora que eu vou ter que dar um descanso para essa galera de webinar, porque eu estou fazendo toda semana e eu preciso descansar, mas principalmente as pessoas precisam descansar de mim, de cada um que eu trago. Eu não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, mas essa semana eu estou com 5 webinars. Sim, pois é, então. Ninguém merece. A gente está aqui no Brasil todo, né? A semana do ODS na prática. A gente é signatária dos ODSs e a gente está aproveitando para trabalhar diferentes temáticas, diferentes segmentos em cada uma desses e trazendo pessoas legal. Que a gente acredita que estão fazendo um trabalho legal para compartilhar. Então, assim, lá nas redes sociais vocês vão ver, tem pelo menos 5 atividades essa semana que a gente vai estar aberto aí para vocês participarem. Maravilha. Eu vou passar, então, por e-mail para vocês vão receber receber o replay, todos aqueles links da proposta, que tem todos os links dela também, para ficar mais fácil, você já clicável. E, mais uma vez, queria agradecer, então, Lu, ótimo, vamos voltar a se falar. Obrigado, pessoal que estava aqui presente, Rita, Baruch, Regina, Roseli, enfim, toda essa galera, Marcelino, Ivana, muito bom. E quem eu não citei, Dominique, enfim, todo esse pessoal, muito bom, muito obrigado. Em algumas horas vocês recebem esse material também. E falamos, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Um abraço, tchau. Obrigada.